A pré-história, ou seja, o momento em que a gente conta até a invenção da escrita, é dividido em dois períodos essenciais: o período paleolítico e o período neolítico. Esses dois períodos eles vão caracterizar o desenvolvimento aí da pré-história. Lembrando que a palavra lítico se remete à pedra, então seria referente à pedra, tá? Então, paleolítico seria a primeira idade da pedra, a mais antiga, a primeira, tá? E o neolítico seria a nova idade da pedra, ou seja, a segunda parte dessa idade da pedra, por assim dizer. Então, vamos avançar aqui e dar uma olhadinha nas características do paleolítico. Então, o paleolítico ele pode ser dividido em duas ou três partes, depende de quem está dividindo isso, né, do teórico. A gente vai usar uma divisão de três. E o importante é perceber o período, o intervalo de tempo em que funcionou esse período paleolítico. Então, ele é marcado pelo uso de ferramentas simples, muito simples até, sem intervenção humana, há coisa de 2,5 milhões de anos. Tá? Então, aqui nem existia espécie humana ainda, são australopitecos trabalhando com isso, até 10 mil anos antes de Cristo, que é quando começa o período neolítico. Então, é importante perceber que, apesar de haver evolução de ferramentas nesses 2 milhões e meio de anos, as evoluções foram muito poucas. Tá? E a gente consegue perceber justamente no primeiro período, tá? Ainda ali no Paleolítico Inferior. Então, o Paleolítico Inferior ele vai ser utilizado até 250 mil anos antes de Cristo. Então, você tem aí de 2,5 milhões até 250 mil. Então, é o maior período aí desse Paleolítico Inferior. Como que foi esse período? Basicamente, eram a utilização de ferramentas muito simples, tá? Primeiramente sem intervenção humana alguma, e aí começando com as pequenas intervenções. Então, por exemplo, ao querer se alimentar de um coco, o sujeito pegava uma pedra do chão, da maneira que ela estava colocada, batia contra o coco até quebrar. Ao quebrar o coco, descarta-se a pedra e se alimenta do coco. As intervenções que vão acontecer aqui, as poucas intervenções nesse período, vai ser o quê? Ao descartar essa pedra, eventualmente ela bate em outra e acaba se partindo. Tá? É importante lembrar que existem rochas com durezas diferentes, algumas mais maleáveis e outras mais rígidas. Então, ao partir essa rocha que foi arremessada, esses australopitecos, ou até mesmo já o começo da espécie humana, começam a perceber o seguinte: a borda dessa parte quebrada, ela apresenta uma fiação, digamos assim, melhor do que simplesmente a pedra bruta. Tá? Então é uma quebra recente, ela vai poder cortar alguma coisa. Não que vai ser afiada ao ponto de você simplesmente passar a mão como uma faca e cortar o dedo, mas ela já é uma parte mais áspera em que vai permitir cortar um pedaço de couro, vai permitir raspar um osso e assim por diante. Então é um momento aqui de começo de intervenção. Esses primeiros seres, principalmente agora humanos, começam a olhar essas pedras, a imaginar formatos de ferramentas, tá? Ainda muito rudimentares, que possam ser utilizados e vão quebrar pedras de propósito. Aqui surgem as primeiras ferramentas moldadas, pensadas pelo gênero humano na história. Então, a partir desse momento, começa a utilização de ferramentas propriamente dita. A partir daqui, os humanos começam a pensar melhor. Então, esse paleolítico médio ele é compreendido entre 250 mil e 30 mil anos. Então, veja que é um período bastante extenso ainda. Já é aqui o surgimento da nossa espécie. A nossa espécie surge aproximadamente 200 mil anos atrás. Então, a gente começa a perceber que se torna mais rápido esse desenvolvimento de ferramentas, justamente pela nossa espécie estar
ligada a esse desenvolvimento, e dessa forma a nossa capacidade de aprimoramento das ferramentas vai aflorar. É nesse momento em que nós, humanos, nossa espécie humana, consegue domar o fogo. Tá? Até então a gente utilizava o fogo de maneira bruta, como encontrava na natureza, e mantinha ele aceso. Aqui não. Nesse período aqui a gente já consegue manipular, a gente consegue produzir o fogo com pedras, com madeira, já tem um princípio de como o fogo funciona. É nesse período também do Paleolítico Médio que a nossa espécie começa a se espalhar pelo mundo. A gente começa a tomar regiões do mundo, a tomar posse, a conquistar regiões diferentes do mundo. Lembrando que nossa espécie começou no continente africano. Dali começa a se espalhar. Então aqui a gente tem um mapa de como funcionaram essas migrações. Então, da África, a gente passa para a Europa. Tá? Ali a gente precisa entender também que nesse momento da história do planeta está havendo glaciações, ou seja, grandes congelamentos. Tá? A Terra está fria. Por ter grandes congelamentos, então essa parte norte ali, ela tá, a quantidade de gelo é muito grande, a grossura desse gelo é muito alta, até em alguns pontos chega a mais de 1.000 metros de altura, essas geleiras. E da onde que vem essa água? Vem do oceano. Então essa água que é retirada do oceano e se torna gelo, ela vai justamente fazer com que o nível dos oceanos seja reduzido, ele vai estar mais baixo. Então, com esse nível do mar mais baixo, você tem grandes geleiras pelo norte, o que impedia esse movimento dessas migrações pela região norte do mundo. É uma teoria que foi muito aceita por séculos sobre o povoamento da América, mas atualmente ela é muito desacreditada. A teoria mais plausível, a mais aceita, é essa povoação que aconteceu pelo Oceano Pacífico. Qual que é a diferença delas? Pensando que lá no norte, entre Sibéria e Alasca, você teria grandes geleiras, não há alimentação no gelo. Você não tem plantas nascendo no gelo, logo você não tem herbívoros e você não vai ter carnívoros. Então não vai ter animais para serem caçados, para servirem de alimento. A única possibilidade seria contornar então essa geleira pela água. O problema é que você teria embarcações muito rudimentares que facilmente seriam jogadas pelo mar, ali pelo oceano, contra essa geleira, então você não sobreviveria. Sem contar o tempo de deslocamento, a ausência de água potável para consumo. Então você não conseguiria transportar água suficiente, então logo você teria uma, uma escassez de água, não dando para se alimentar, utilizar a geleira para isso. Então você tem esse perfil, esse padrão de impossibilidade de uso dessa região para travessia, apesar dela ser muito próxima, tá? A questão ali do Alasca e da Rússia, ali, Vladivostok e tudo mais, ser muito próximo, na época isso estava coberto de gelo e não teria alimentação para essa população. Olhando o Pacífico, sendo o maior oceano que a gente tem, seria difícil pensar como que essas embarcações muito rudimentares conseguiram atravessar o Pacífico. Se você utilizar algum aplicativo que mostre um mapeamento oceânico, vai ser possível verificar que ali, nessa parte ali, que liga a Austrália, fazendo uma curva indo até o Peru, você tem uma cordilheira submersa. E várias ilhas pequenas que hoje elas aparecem para fora d'água. Na época desse congelamento, muito dessa cordilheira estava para fora d'água. Então você tinha muitas ilhas, algumas ilhas até grandes, que ligavam ali essa região da Austrália, a qual você conseguiria ir a pé ou com pequenas embarcações ali da Ásia até a Austrália, e conseguiria chegar até o Peru.
Então você teria local para abrigo, para você pernoitar. Então você iria ali com a sua embarcação durante o dia. À noite você chegaria numa praia, ali você poderia coletar água, poderia descansar, poderia ter um local firme para praticar a pesca, eventualmente teriam animais. Então você tem de onde se alimentar e buscar água. Então a teoria mais aceita hoje é justamente essa do povoamento pelo Pacífico. Se alguém quiser dar uma olhada, entra no site do Google Earth, você consegue dar zoom nessa região do Pacífico, tá? Vai a partir ali da Austrália, você vai perceber que a parte mais clara da água é a parte mais rasa, então você consegue identificar vários pontos que estariam fora d'água, que são possíveis de você viajar por eles. Tá? Então é bem interessante verificar isso. Essa é a teoria mais aceita, até porque o fóssil humano mais antigo na América, ele não está lá no norte, ele está no sul. Foi isso que despertou a curiosidade dos pesquisadores de como se a América foi povoada a partir do norte, como que o fóssil mais antigo estaria no sul. Então não fez muito sentido, então a teoria começou a ser elaborada a partir desse fóssil. E por último, aqui no período paleolítico, a gente tem o superior, que aqui já é uma transição, aqui você já tem ferramentas que são bem especializadas, tá, de pedra lascada, já com algumas partes sendo polidas, para gerar uma empunhadura, um local em que você possa pegar e utilizar essa ferramenta de forma mais eficiente. Então, bem importante essa questão aqui do Paleolítico Superior, é uma transição. Tá? Então, aqui algumas regiões do mundo tiveram uma característica bem específica dessas ferramentas, são chamadas de Mesolítico também, é aquilo que liga o Paleolítico com o Neolítico. Não é comum a todas as regiões do mundo, tá? Então você tem essa transição ela é feita de maneiras diferentes, até porque perde-se o contato com todas essas regiões e a gente não vai ter o desenvolvimento simultâneo da América, da Europa, da Ásia e da África, por exemplo, da Oceania. Por ser muito longe, não ter esse deslocamento, não ter essa cultura de se deslocar para conhecer, essa tecnologia ela vai se personalizando de região para região. Então aqui a gente tem um perfil de mais ou menos como foi o período paleolítico.